fé, ela vem através do crer. O apóstolo Paulo não só direcionou uma carta aos Romanos, no capítulo 1, mas ele também direcionou aos Gálatas, também para que eles pudessem viver através da fé. Em Gálatas 3:11, que eles deveriam viver através da fé. E não somente aos Gálatas, mas o autor de Hebreus, o qual tem uma maior possibilidade e probabilidade de ser Paulo, mas a palavra não diz isso, os estudos não dizem isso, que foi Paulo, mas pelo tipo de linguagem, acredite-se que tem mais possibilidade de ter sido Paulo que escreveu aos Hebreus. A Luciana falou isso lá na aula, quem participou do panorama bíblico, e vai receber o certificado na próxima quarta-feira, aleluia. Na próxima quarta não, é outra, né? É dia 21. É dia 21, não é quarta, agora é outra. Ela falou a respeito disso também, a respeito dos Hebreus. Mas, amados, o autor também fala em Hebreus a respeito do viver por fé, em Hebreus 10:38. Então, aquele que enxerga, aquele que ouve e aquele que fala de uma maneira sobrenatural, é que ele já saiu do plano natural e ele está vivendo por fé. Ele vai ouvir de que forma? Através da fé. Ele vai falar de que forma? Através da fé. Ele vai enxergar de que forma? Através da fé. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele está compartilhando algo que ele já leu nos papiros. Essa revelação foi dada ao profeta Abacuque. E o Senhor direciona Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Nós vemos uma direção que o Senhor está dando ao profeta. Se você não quiser colocar o seu filho de Bernardo, você pode colocar de Abacuque. Não recebo aí também. Abacuque 2:4. Escreva, o Senhor está dizendo: ó ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em outras versões diz: e o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amados, antes de Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, havia direcionado para que a humanidade pudesse se conectar com Ele, deveria ser através da fé. Eu e você, para nos conectarmos com Deus, é através de Cristo. Para isso precisamos aplicar fé. Eu compartilhava na aula de violão no sábado com os alunos que a Lilian, eu vou falar porque ela já disse isso outras vezes, então não tem problema, ela já disse isso aqui em cima. A Lilian, ela não acreditava na salvação dela, ela acreditava na salvação das pessoas. Ah, o Rote vai ser salvo. Ah, o Humberto vai ser salvo. E você? Não, eu não. Eu não posso ser salvo. Ela acreditava na salvação das pessoas, do que Cristo tinha feito com as pessoas, até começar a ouvir da palavra e abrir o coração. E foi ministrado, o pastor ministrava na vida dela, ela falava assim: mas eu não consigo acreditar. Até no momento, numa mesa, estarmos conversando, e um amigo nosso, que hoje é pastor, Samuel, ele já esteve pregando aqui, compartilhou a respeito dessa graça, da mesma forma, mas aquele dia ela abriu o coração, aplicou fé e tomou posse da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Amados, existe então em nós esse ponto de fé. Alguns estudos feitos recentemente pela Universidade de Harvard, na área de medicina, eles estudaram mais de 80 pessoas.
o qual eles fizeram cirurgias, retirando alguns tumores. E eles fizeram um questionário para as pessoas, que elas pudessem responder em relação à fé. E enquanto elas estavam respondendo em relação à fé, elas estavam sendo monitoradas, e todas as pessoas que falavam, tenho fé, eu acredito em Deus, o mesmo lugar no cérebro, ele acendia, ele era ativado, ele era monitorado e ele dava sinais em todas as pessoas. E isso começou a intrigar então esses pesquisadores. E isso foi um estudo deste ano, saiu numa revista em julho deste ano de 2022. E já outros estudos a partir desse já começaram a deslanchar. E os cientistas colocaram esse ponto, o nome dele, como ponto de Deus. O nome dado, ponto de Deus. Por quê? Porque falou que quando se aplica a fé, aquele ponto no cérebro, ele ativa. Mas olha que interessante, amados, e Jesus é tão lindo na palavra dele, aleluia, que as pessoas foram submetidas a algumas posições. Uma das posições que conecta com Deus, que esse mesmo ponto acende no cérebro, é quando a pessoa abre os olhos e olha para cima. Só de fazer esse movimento ativa esse mesmo ponto do cérebro, esse mesmo ponto que chama ponto de Deus, que eles colocaram o nome, aleluia. Só que não é só isso, tem mais dois movimentos. Um deles é quando junta a mão, esse ponto no cérebro é ativado, ou quando dobra a mão. E eu falei, uau! Mas o que mais me fez olhar para a palavra de Deus é a terceira posição, amados, que ativa esse ponto. Sabe qual que é? É quando se coloca de joelhos, ativa esse ponto da fé no cérebro, ativa esse ponto de Deus. Amados, toda vez que você coloca de joelhos, você está ativando o ponto da sua fé em Deus, mesmo que você não estava sabendo. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver com a palavra? Amados, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos mostra várias vezes na palavra dele homens se prostrando ao chão para se conectar com Deus, homens se prostrando ao chão para falar com Ele. O quantas vezes o Senhor fala, levanta a tua cabeça. O Senhor diz, o salmista diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá socorro. Ali Ele está ativando. Ninguém sabia disso, a ciência não sabia, mas a palavra de Deus já falava disso. A palavra já falava disso, de ativar esse ponto de fé. Ainda que você não está vendo, ainda que você não está ouvindo, ainda que você não está falando, por estar no plano natural, está na hora de ativar o erro sobrenatural na tua vida, meu irmão. Hoje Deus quer trazer novidades sobre você. Deus quer trazer novidades sobre a sua vida. Amados, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer ativar a tua fé? Ouça da palavra de Deus. Você quer ativar a tua fé? Você quer crescer com ela? Venha para a igreja. Pastor, mas ir para a igreja é o que? Ouvir a mensagem, amado. Estar conectado, ouvir a palavra de Deus, é ouvindo ela, ó. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, aleluia. E aí ativa a nossa fé,
ativa a nossa fé. Pastor, minha luta está com a minha família. Comece a ativar a tua fé na tua família. Comece a ativar. Comece a ativar. Comece a declarar que a tua casa é uma bênção. Comece a declarar que a tua família é uma bênção. Comece a declarar que a partir de hoje você vai ter a língua presa para falar da tua família. Porque muitas vezes o problema não está com o outro, está com você mesmo. E você fica falando, minha família não presta, meu marido é isso, minha esposa é aquilo. É você que está amaldiçoando. Então que a partir de hoje tua língua fique plena. Aí quando você for falar, você fala, você não vai nem conseguir falar. Vai declarando sobre a tua casa alegria, vai declarando sobre a tua casa paz, vai declarando sobre os seus filhos, que são filhos abençoados, vai declarando que os seus netos são abençoados, em nome de Jesus, vai declarando que no teu trabalho, amado, ali naquela empresa vai crescer porque você está lá, aquela empresa vai crescer porque você está naquele lugar, vai declarando que ali você vai ser o funcionário do mês. Eu conheci uma pessoa, amado, eu não vou falar quem é, porque muita gente conhece aqui, mas foi muito doido. Olha, eu recebi uma premiação da empresa, mais de 5 mil. Por quê? Porque acharam que ele fez um trabalho bem. E aí a empresa mandou, uma empresa multinacional mandou para todo mundo lá uma carta falando, olha, o funcionário lá do Brasil, da unidade tal, está sendo reconhecido pelo desempenho, pela boa qualidade. E essa pessoa disse assim, eu nem imaginei que tal pessoa falou isso de mim, que era da diretoria. E eu recebi uma carta que eu vou receber, dá mais de 5 mil. Falei, filho, dá bem, dá glória. Falei, dá glória. Ele falou, mas nunca imaginava isso. Meu irmão, profetiza isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você abre a tua boca para profetizar, o sobrenatural começa a acontecer. Pastor, eu faço tudo errado e vou profetizar. Não, meu irmão, se conserta. Cristo está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui em nosso meio. Se conserta hoje. Jesus. É no conserto, não é de qualquer jeito, não. Mas você pode abrir a tua boca e começar a declarar, eu sou uma bênção em nome de Jesus. Eu sou uma bênção em nome de Jesus. Sabe, amados? Ai, pastor, mas eu não vejo nada disso acontecendo. Meu amado, é pela fé. Chacoalhe o teu irmão e diga assim, meu irmão, não é ver, é pela fé. Aleluia. É pela fé. É pela fé que o sobrenatural acontece. É pela fé. Ah, mas as coisas estão tão complicadas, mas é pela fé, meu irmão. Pastor, eu não consigo entender isso. 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Versículo 41. Você vai entender junto comigo então que é através da fé. É através da fé. E o tema de hoje é enxergando o impossível. Eu não tinha falado do tema ainda, né? Vou jogar. Enxergando o impossível. 1 Reis capítulo 18, versículo 41 diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Diga assim comigo: dobrou-se até o chão. 43. Vá e olhe na direção do mar, disse ao servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse o servo para Jezreel. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos ler o 46? 46, e diz assim: O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele disse, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel.
até aqui. Amados, Elias, ele já tinha visto o sobrenatural de Deus. Pouco antes desse episódio, existe a situação onde ele clama e desce fogo do céu. Elias clamou, buscou o Senhor mandou fogo do céu, consumiu todo o holocausto. Mas Elias disse, ele clamou ao Senhor, e ele falou: Senhor, eu te conheço, eu sei que eu posso falar isso com o Senhor, mas Senhor, é para que eles saibam que é um Deus em Israel, é para que eles saibam. Meu irmão, Elias não tinha visto o fogo descer daquela forma ainda, queimando o holocausto, lambendo o ribeiro. Ele não tinha visto, mas ele, pela fé, ele cria. Meu irmão, eu não sei você, o tamanho da tua luta, da tua dificuldade, mas quando você colocar os teus joelhos no chão, se curvar até o chão, você pode crer que o sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Elias, ele clamou porque ele sabia quem era o Deus da vida dele. E esse é um dos grandes detalhes. Você sabe quem é o Deus da tua vida? Você sabe quem é o Deus que você serve? Verdadeiramente? O seu Deus, será que não é um videogame? Será que o seu Deus não é o trabalho? Será que o teu Deus não é tua esposa, o teu marido, os teus filhos? Será que o teu Deus não é o teu carro? Será que o teu Deus não é o lazer? Porque tem sempre tempo para essas coisas, mas para dedicar verdadeiramente para Deus não. Sabe o que aconteceu? Elias se prostrou diante do Senhor, porque sabia que o Senhor não abandonaria. Aqueles que confiam no Senhor, sabem que o Senhor não vai abandonar, sabe que o Senhor estará presente. No capítulo 18, do 36 ao 39, diz assim: a hora de 1 Reis, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus de Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Aleluia. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Aleluia! Todos caíram prostrados. Sabe por quê, amados? Porque ali conectou o ponto da fé. Ali conectou o ponto da fé, ali foi ativado o ponto da fé. Amados, seguindo, nós vemos que os profetas de Baal, de Astarote, foram sacrificados. E então, na sequência, nós vemos isso acontecer. Nós vemos Elias dando uma direção, falando: olha, mande Acabe comer e beber, porque vai vir chuva. Só que, amados, o céu estava limpinho, não tinha nada aparecendo. E o servo vai lá até Acabe e fala: ó, vai chover. Amados, talvez se Acabe tivesse olhado pela janela, ele ia falar: como que vai chover? Não tem nuvem, não tem chuva. Amados, a maneira que nós enxergamos que vai chover é através das nuvens, sim ou não? A gente
gente olha e fala assim, não vai chover. Outra coisa, preste sempre atenção na mocinha da meteorologia, a mãe. Fala, leva guarda-chuva, pode levar. Esse não falha. Pode não ter nuvem, mas se a mãe falar, leva guarda-chuva, pode levar. E aí, amados, não tinha nada. O que Elias foi fazer? Foi correr até o monte, foi se curvar, foi se conectar com Deus em fé, foi clamar ao Senhor. E então ele manda o servo, vai ver se choveu, vai ver se tem nuvem. Não tem nuvem nenhuma. A segunda, a terceira vez. Talvez se é um servo meia boca, se é um discípulo meio cascudo, vai falar, mas de novo? Ô líder, você vai falar para eu fazer a mesma coisa? Eu falo, não, você está de brincadeira comigo. Por que eu vou fazer de novo isso? Vou não, se quiser vai lá você. Você é aqueles discípulos meio rebelde? Vou não, vou lá. Estou cansado também, corre lá, olha, não tem nada, corre lá. É melhor voltar atrás, porque não vai chover não. Mas não, ele foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima vez. Na sétima vez ele falou, olhando para o mar, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Amados, se for do tamanho da minha mão, pensa numa nuvem pequenininha. Até a mão da Manuela é maior que a minha. A mão do Davi já passou faz tempo. A mão da pastora é maior que a minha. Minha mão é pequenininha. Deixa eu falar da minha mãe, que é menorzinha. E eu tento deixar ela aberta para ela ficar maior, porque se eu fechar, quase some, parece um braço. E eu fico imaginando uma nuvem do tamanho da mão de uma tão pequenininha. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Não é pelos olhos naturais, mas é pelos olhos da fé. Você está vendo pequena a tua vitória vindo, amados, mas ela é uma vitória gigante, porque aquilo que Deus faz é sobrenatural na tua vida. Aquilo que Deus faz é sobrenatural. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, durante o ministério de Jesus sobre a terra, durante os 3 anos, sabemos que o ministério de Jesus continua até hoje, aleluia. Mas quando Cristo foi crucificado, os discípulos, pelos olhos naturais, ficaram perdidos, se esconderam, tiveram medo. Por quê? Porque eles estavam olhando com os olhos naturais. Meu irmão, aquele que é discípulo, tocado por Jesus, que já teve uma vida com Jesus, ele passa a enxergar diferente. Jesus aparece no meio deles mais uma vez, mais uma não. Jesus ficou 40 dias ainda com eles, depois da ressurreição, aleluia. Só que, amados, para Jesus chegar, Jesus não precisava mais abrir a porta. Ele passava pelas portas, ele passava pelas paredes e chegava no meio deles. Sabe para quê? Para mostrar que não é nos olhos naturais que se vive, mas se vive pelos olhos espirituais. Pastor, mas era algo tão espiritual assim? Era tão espiritual que até churrasco Jesus fez, amado. Jesus estava na beira da praia lá, os discípulos pescando, e Jesus na beira da praia lá, acendendo já o fogo. Aleluia, irmã. Deus tem misericórdia da minha vida, aquele cheiro de peixe. E Jesus fazendo um peixinho assado ali. Amados. E os discípulos olharam, quem é? Reconheço aquela voz. Pedro arranca a capa, mergulha na água e vai em direção a ele. Meu irmão, se for necessário, arranque a tua capa, mergulhe na água e vá na direção de Jesus, porque você vai viver o sobrenatural, você vai olhar pelo sobrenatural, você vai ouvir o sobrenatural, meu irmão. É isso que Cristo quer na tua vida, te levar para o sobrenatural. As paredes não seguram Jesus, é necessário ativar a tua fé, meu irmão. É necessário você ativar a tua fé. Pastor,
2022. Não acabou ainda. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Ative a tua fé. Deus quer fazer grandes coisas na tua família. Ative a tua fé. Deus quer fazer grandes coisas em você. Ative a tua fé. Deus quer fazer o sobrenatural. Ative a tua fé hoje.